Estamos ao vivo! Instagram. E aí, cambada? Vocês estão bom? Tarde. Como é que vocês estão, cambada? Vocês estão tudo bem? Cadê a Maria Rita hoje? Voltou ainda não? Não voltou ainda não? Tá sem som ainda. Achei que tinha... Peraí. Ei, vê se voltou. Não estamos ouvindo mais. Voltou! Aí, caceta. Ai. Pera aí. E aí? Aí, agora voltou. Agora voltou. Pronto ou não? Pera aí. Eu tô ativando o negócio aqui pro povo não ficar me ligando aqui na hora da live. Sabe? O povo parar de me encher o saco na hora da live. Pronto. Tá bom. Pronto, voltou. Agora voltou de vez. Meus queridos, como é que vocês estão? E aí? Agora deu certo? Agora foi? Então tá bom. É o seguinte. Pô, a gripe não passou 100% ainda, a voz ainda tá meio rouca, mas faz parte. É o seguinte, meus caros. O som tá ok? Perfeito. Eu queria fazer uma pequena introdução hoje. Eu fiz um propósito, pensando nos cursos lá, uma galera me perguntou, Jorge, o que tem no manual, o que tem no não sei o que tem... Bom, eu vou falar um pouquinho hoje, eu queria falar um pouquinho hoje sobre o manual, viu? Sobre o manual o manual de sobrevivência do relacionamento. Tem alguns tópicos ali que eu acho extremamente relevantes, né? É o Covid-20, exatamente, eu tô com Covid-20. Mas tem um assunto ali no manual que eu acho que é um assunto que eu precisava falar aqui fora do curso, né? Precisava abrir um pouquinho pra vocês, só pra vocês compreenderem algumas coisas, ainda mais tem muita gente nova. É uma coisa que eu falava já há muito tempo atrás. Pode colocar aí, Enzos e Carlões, a origem. Alguém posta aí pra mim, Enzos e Carlões, a origem. Vamos falar sobre, esse vai ser o tema de hoje. Eu quero falar sobre isso porque tem um monte de gente me perguntando, né? Gente que é das antigas já sabe mais ou menos, né? Já sabe o que é que vai rolar, já sabe as porradas que eu vou dar. Mas quem é novo por aqui não sabe muito como é que funciona essa bagaça, né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre Enzos e Carlões, a origem. Certo ou não? Presta atenção. Quando eu comecei a falar aqui no Instagram, uma das primeiras coisas que eu falei aqui foi sobre a postura do Enzo e a postura da Carlão, que é um dos grandes males do nosso tempo moderno, né? A grande questão aqui, eu só queria construir essa estrutura para vocês entenderem mais ou menos, organizar isso na cabeça de vocês, para vocês entenderem de onde é que veio isso. Sabe? Que não é por acaso. Bom, a Daniela aí, por exemplo, é nova por aqui. Então, eu vou explicar para vocês o que de fato seria o Enzo e a Carlão, para vocês terem uma dimensão melhor do que seria isso, tá? Preste atenção no decorrer da coisa, né? Imagina o seguinte, os nossos avós, eles ali na década de 60, eles experimentaram uma coisa pós Segunda Guerra Mundial,
sei se vocês vão lembrar, vou tentar atualizar historicamente vocês rapidinho. Mas assim, aconteceu a Primeira Guerra, depois logo em seguida aconteceu a Segunda Guerra, depois a gente entra na Guerra Fria e começa uma batalha entre o conservadorismo do Ocidente e o socialismo do Oriente. Essa batalha começa ali, ela vai se estendendo por anos a fio, né? Uma guerra silenciosa, uma guerra fria, exatamente. E uma coisa que acontece interessante é que logo após, isso aqui é alguns filósofos vão colocar isso, o Thomas More, por exemplo, é um filósofo que defende muito essa tese, o Schelling também fala muito sobre isso. Todas as vezes que nós enfrentamos um grande inimigo em comum, todas as vezes que a humanidade enfrenta um inimigo comum, um grave inimigo comum, geralmente, após esse enfrentamento, a humanidade ela sofre uma grave mudança, né? Ela sofre uma grave mudança na sua mentalidade, como se virasse uma chave na cabeça do povo, certo ou não? Isso aqui é bem fácil da gente entender, né? Quando a gente tem um inimigo comum, um exemplo clássico é o que a gente está vivendo agora com a Covid-19, né? Passada o pico da Covid-19, a mentalidade do ser humano muda um pouco, né? Nós nos tornamos uma humanidade com mais medo da morte, nós nos tornamos uma humanidade com mais medo do contato interpessoal, nós nos tornamos uma humanidade mais fechada em casa, mais fechada em si mesma, né? Então assim, essa mudança de mentalidade ela acontece todas as vezes que nós nos deparamos com um grande inimigo em comum. Isso não foi diferente com a Segunda Guerra Mundial, né? Primeira e Segunda Guerra. Ela causou uma verdadeira tensão em toda a humanidade, uma verdadeira aversão à guerra. Morreu muita gente, obviamente, né? E olhando para os horrores da guerra, aquela geração dos nossos avós, que eram crianças, adolescentes ou entrando na fase adulta na década de 60, a geração dos nossos avós, eles olharam para aquela realidade que estava acontecendo ali e fizeram o quê? Começaram uma coisa que a gente vai chamar mais tarde de revolução cultural, né? E a revolução sexual. Vocês vão lembrar, a geração Woodstock, faça amor, não faça guerra, né? Sexo, drogas e rock and roll. Os jargões eram esses. Os jargões eram esses, né? A criação de uma sociedade que precisava se afastar da guerra e precisava mergulhar numa coisa que fosse agora prazerosa, numa coisa que fosse agora uma coisa que afastasse o ser humano da batalha, da briga, da luta, né? Não, agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a aproveitar a vida, né? Carpe diem, vamos fazer esse mundo se tornar um mundo mais amoroso, né? Vamos lutar pelo amor, vamos lutar pela liberdade, né? Faça o que você quiser e tudo mais. Beleza. O que é o problema disso? Esse faça amor, não faça guerra, esse sexo, drogas e rock and roll, esses tipos de pensamento, esses pensamentos que a gente vai chamar de desconstrutivista, que são pensamentos que tentam afastar o ser humano de uma realidade de responsabilidade. Quando ele é apartado da sua responsabilidade, olha o que acontece. Olha a merda que acontece, né? O ser humano ele começa a ficar fraco, naturalmente fraco, né? Afastado de sua responsabilidade. O Frankl vai dizer isso, né? Que a dignidade do homem ela vem com a responsabilidade sobre as suas costas. Entendeu? Isso, a gente acabou indo, exatamente isso. A gente foi de um extremo ao outro. A gente foi literalmente de um extremo ao outro. Então nós saímos do homem que tinha o peso de uma guerra sobre as costas para um homem que não queria se responsabilizar por absolutamente mais nada. Então a geração dos nossos avós foi a geração que começa a sentar na frente da televisão e passar o dia inteiro assistindo TV, que começa a ir sempre pro bar, a deixar a família solitária em casa, né? A geração dos nossos avós é aquela onde a traição ela começa a se popularizar como um comportamento dito de alguma maneira até agradável em grupos de homens, né? Porque, cara, se você falava sobre traição na década de 40, né? Você não era visto como um bom homem. Né? Até, não tô falando que não haviam traições, é óbvio que haviam, sabe? Só que se você falasse, se você comentasse com seus amigos que tinha acontecido, você não era visto como um bom homem, sabe? Isso mudou na década de 60 em diante, né? Completamente, as pessoas começaram a achar isso divertido, legal. Isso, exatamente isso, Penero. O divórcio começa a ser uma realidade palpável e sempre a primeira opção. Ah, não dá certo? Divorcia logo, separa logo, vai cada um pro seu lado. Por quê? Porque o intuito aqui agora já não era mais lutar. Nós lutamos muito até a Segunda Guerra, né? Nós fizemos muita guerra, nós nos esforçamos muito. Agora o negócio é aproveitar. Não tá bom? Separa, cada um casa seu rumo e vamos fazer uma coisa diferente, certo? O que é o problema? Olha a merda. Essa geração teve filhos. Essa geração teve filhos e teve netos. Presta atenção. Aquelas mães que antes ficavam em casa, né, agora já não querem mais ficar em casa por dois motivos. O primeiro, elas veem aqueles homens fracos, agora homens fracos. Esses homens pós-Segunda Guerra são homens absolutamente fracos, sabe?
Esses homens pós-segunda guerra são homens absolutamente fracos, homens irresponsáveis. Ah, o anticoncepcional teve influência? Com certeza. Eu canso de falar isso aqui, toda vez que eu falo eu sou cancelado, mas presta atenção. Para que serviu o anticoncepcional? Ah, Jorge, serviu para dar liberdade sexual para as mulheres. Só um idiota possa pensar assim. Porque as mulheres sempre tiveram liberdade sexual. As mulheres sempre sabiam para que elas podiam ou para que elas não podiam dar. Que hora que ela iria engravidar ou quando ela iria engravidar. As suas bisavós, elas sabiam que se ela fizesse sexo em determinada época do ano, ela ia engravidar. Ela já sabia disso. Ela sabia modular isso. Né? Presta atenção. O que aconteceu com o advento do anticoncepcional? Quem que teve uma liberdade sexual? O homem. O homem teve uma liberdade sexual. Porque agora ele podia comer a mulher sem ter a responsabilidade de engravidá-la. Não tinha mais uma tensão. Ele botava a mulher para tomar o anticoncepcional dela e aí ele fazia com quem ele quisesse. Simples assim. Mesma coisa com a camisinha. Tá entendendo? Então a liberdade que foi concedida não foi a mulher lá. Vocês são muito tontos, só pode. Vocês são muito tontos. Né? Fisiologicamente falando, a mulher nunca foi dada a muitos parceiros. Antropologicamente falando, a mulher nunca foi dada a isso. Sabe? Por mais que a mulher queira assumir essa postura hoje, dizer o quê? Cara, besteira. Besteira. Né? A maioria das mulheres não querem isso. Não querem isso. Isso. O anticoncepcional prendeu a mulher nesses relacionamentos gravemente abusivos. Esses sim, abusivos de verdade. Hoje em dia esse termo está extremamente banalizado, mas esses sim eram realmente abusivos. Então presta atenção. O homem ficava ali na dele, um homem absolutamente sem responsabilidades. A mulher ficou puta da vida. Né? Essa mulher que eu tô falando, ela geralmente ou é sua avó ou é tua mãe, né? Essa mulher da década de 80 ficou putaça da vida, ficou revoltada da vida que estava acontecendo, que essa parada estava acontecendo, você entendeu? E aí o que a mulher começa a fazer? Ela vai trair o homem? Não, essa mulher da década de 60, a sua avó, a tua mãe não vai trair não, mas ela vai ter filhos. E aí o filhinho dela, ela cria debaixo da asa dela. Pra quê? Para substituir o lugar daquele marido fraco que não fica mais em casa. Daquele marido fraco que passa o dia inteiro no bar. Daquele marido fraco que fica saindo com os amigos pra baladinha, pra pescar, pra pegar puta. E acha isso normal e divertido que as pessoas batam palmas. Tá entendendo? Essa mulher, ela começa a criar o filhinho dela para ser o dodóizinho da mamãe. Põe ela debaixo da asa. E agora você vai ser o filhinho da sua mãe. A mulher mais importante da sua vida é a tua mãe. Porra. Olha a cagada. E outra, ela vai ter filhas também. E as filhas dela, como é que ela vai criar essas filhas? Na porrada. Olha, você vai trabalhar, você vai ralar muito, você vai ganhar muito dinheiro pra você nunca ter que depender de homem na sua vida. Porque homem não presta. Homem nenhum presta. Não confie em homem. Vai fazer a tua vida. Vai construir a tua vida. Quantas de vocês já não escutaram isso? Quantos dos homens aqui não escutaram que você era o filhinho da mamãe, que a mamãe é a mulher mais importante da sua vida? Quantos de vocês? Quantas de vocês, meninas que estão aqui agora ouvindo essa live, não escutaram da tua mãe que você tinha que trabalhar e ralar pra você nunca ter que depender de homem, que homem não presta? Quantas vezes vocês escutaram isso? Pronto. Esse é a receita de criação para a Carlão, que é uma mulher forte, empoderada, determinada, violenta quando precisa, né? E o dodóizinho, o Enzinho, o filhinho da mamãe, o hominho fraco, que ele não está disposto a cuidar de uma mulher. Ele quer uma mamãe para ele. Ele quer uma mulher que o sirva o tempo todo. Ele quer continuar jogando videogame. Ele quer continuar assistindo desenho animado. Ele quer continuar que ela fica fazendo a comidinha dele todo dia, bonitinha, como a mamãezinha dele faz. E quando a mulher não faz isso, ele corre pro colinho da mamãe. Quantas de vocês, agora mulheres, meninas, por favor, vocês estão aqui, que foram abandonadas, que foram largadas pelo marido. Ah, meu marido saiu de casa. Quantas de vocês o marido saiu de casa e foi pra onde? Responde. Se tiver alguém aqui, às vezes fica com vergonha de responder, não precisa falar, né? Mas se você teve o seu marido em algum momento da vida saiu de casa, pra onde é que ele foi? Pra onde que teu marido foi? Ele voltou pra casa da mamãe. É sempre a mesma história. É sempre a mesma lorota. O cara sai de casa pra voltar pra casa da mamãe. Porque ele ainda é o filhinho da mamãe. Por que eu estou falando isso? Para que vocês não cometam o mesmo erro que as sogras de vocês cometeram. Mamães que estão aqui, parem de criar as suas filhas para serem empoderadas. Porque elas vão ser mulheres de 36 anos com muito dinheiro. Mulheres de 36 anos realizadas profissionalmente. Só que ela vai acordar domingo de manhã e vai falar: minha vida é uma bosta, eu vou me matar. Porque não serve para nada, porque eu não tenho família. O que eu queria no fim das contas era ter uma boa família.
Entendeu? Não foi aí que surgiu o complexo de Édipo, mas foi aí que ele se intensificou. Foi aí que ele alcançou dimensões inimagináveis. É isso. É isso. A mãe incentiva os der errado a voltar para casa dela, exatamente. Tá vendo como é que vocês entendem como é que é o mecanismo de ação da coisa? A gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa quebrar esse ciclo. Olha lá, o apoio é todo na mãe dele. É claro que é. É claro que é. Né? Essa é a história mais comum de todos. Sabe? Essa é a história mais comum de todos. A gente precisa inverter isso. A gente precisa destruir as Carlões e destruir os Enzos. As mulheres Carlões é muito bonito na televisão. É muito bonito de assistir na televisão. É legal de assistir as blogueiras empoderadas, fortes e não sei o quê. Só que essa mulher aos 40 anos ela vai estar absolutamente frustrada na vida, procurando psiquiatra, tomando 3 antidepressivos e mais um ansiolítico para poder dormir. É isso que vai estar acontecendo na vida dela. Tá entendendo? Fala pra mim que não. Fala pra mim que não. Eu atendo gente assim todo dia. Carlões todo dia batem no meu consultório. Doutor, eu sou uma mulher frustrada. Pô, eu sei que você é. Eu sei que você é. Tá indo contra a naturalidade da vida. Parem de ficar aceitando essa pregação midiática. Sabe? Isso foi uma desconstrução de mentalidade que vocês sofreram. Por conta do inimigo comum. Ficava fácil da mídia desconstruir isso. Jorge, por que que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque isso destrói uma coisa chamada família. Hoje, se eu tivesse que encontrar qual o principal motivo, qual a principal razão para o aumento vertiginoso do número de divórcios? A principal, eu sei que tem um monte, mas qual que é a principal? A principal são mulheres Carlões e homens Enzos. Esse é o principal motivo para o aumento dos divórcios hoje. Simples assim. Simples assim. Simples assim, cara, é só você ver. Só você ver. Eu tenho algumas amigas que são advogadas de família. Trabalham com divórcio, com processo de divórcio, né? Tenho um amigo, o Emanuel, por exemplo, que trabalha com a questão de nulidade matrimonial. Então eu converso muito com essas pessoas. Os motivos são sempre os mesmos. Sempre. É sempre igual. É sempre o homem que é o filhinho da mamãe, o Enzão. Sempre o homem filhinho da mamãe. E sempre a mulher empoderada, Carlão. Sempre igual. É sempre a mesma história. Sempre a mesma história. Então o que a gente precisa fazer é desconstruir isso. A gente precisa quebrar isso no meio. Pra ontem. Pra ontem. Sabe? Por que eu tô falando isso? É porque alguém perguntou assim, o que tem no manual? Uma das principais coisas que tem no manual de sobrevivência do relacionamento é como desfazer os Enzos e desfazer as Carlões. Como fazer a Carlão morrer. Como fazer o Enzo morrer. As mulheres voltarem a ser mulheres e os homens voltarem a serem homens. Sabe? Só que tem que ser uma coisa que tem que caminhar junto. Tem que ser uma coisa que tem que acontecer ao mesmo tempo. Porque a mulher, quando ela começa a deixar de ser Carlão, se o homem não deixa de ser Enzo também, fica ruim. Não vai adiantar pouca coisa. Tá entendendo? Então assim, pra que serve o manual? Um monte de gente me perguntou. É pra isso. Pra você conseguir ter uma forma de como transformar o seu relacionamento, um relacionamento de verdade, enfrentando o maior das mazelas hoje, talvez seja. Que é essa perda de referencial de quem nós devemos ser e como nós devemos ser. É isso. A Carlão tem que morrer. Meu Carlão... É isso, as mulheres têm que falar isso todo dia. Meu Carlão precisa morrer. Assim como os homens têm que todos os dias bater nisso. O meu Enzo, esse Enzo interior que eu tenho aqui dentro, precisa morrer. Precisa morrer. Entendeu? Certo ou não? Porque se a gente fizer isso, cara, quando a gente desconstrói, quando a gente mata esse Enzo e mata essa Carlão, a chance da gente ter um relacionamento saudável aumenta muito. Aumenta muito. Beleza? Então, vamos lá. Compre o manual, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a imersão, tá bom? Sobre a imersão, o que foi que eu entreguei lá na imersão. Então estejam aqui e comprem nessa porra. Comprem, né? Ajuda aí o Doc a pagar teu 13º aí, tá? É brincadeira. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, é nóis.